Olá, graça eterna, paz eterna, pastor da fé, Elias Santos, com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna, uma ministração de paz, de fé, de esperança para todos os filhos escolhidos, predestinados desde antes da fundação do mundo e comprado por bom preço, comprado lá na cruz pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Amém? Antes de entrarmos na ministração, vamos fazer a oração. Hoje vamos estar meditando, ministrando sobre a carta do apóstolo Paulo, ou a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, à igreja de Colosso. Amém? Hoje vamos estar estudando, sendo ministrado, capítulo 3 de Colossenses. Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Usa minhas pregas vocais, minha mente e o meu coração, para que eu possa ser canal, ser transmissor, para transmitir a Tua palavra para a Tua igreja, Teus filhos amados, Teus filhos escolhidos, predestinados desde antes da fundação do mundo e comprado lá na cruz pelo Teu precioso sangue. Pai, usa-me, pois irei fazer uso da Tua palavra. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Amém, amados? Vamos estar falando sobre santidade, exaltação à santidade, incentivo à santidade, convite para ser santos. Porque foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que o Pai nos chamou. Ele nos escolheu, nos predestinou para sermos santos, sermos conforme a sua imagem e praticarmos viver o chamado de santidade. Porque o evangelho da graça de Deus está tudo feito, então agora é sombra e água fresca. Quem falou isso? E nós temos um convite, nós temos um chamado para viver uma vida de santidade. Não viver uma vida como os demais vivem. A minha preocupação, o meu combate diário é para que a comunidade apostólica da fé nós possamos se aproximar cada dia mais, ser parecido cada dia mais com Cristo. Este era o cuidado e a preocupação sempre do apóstolo Paulo, que Cristo fosse formado na igreja, nos filhos. Que a igreja que eu falo não é as paredes, você vai falar para as paredes vai. Não. A igreja é o corpo de Cristo, é os filhos formados, amando, um cuidando do outro. Porque o evangelho da graça eterna é simples. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, como é que eu posso dizer que amo a Deus se eu não amo meu irmão? Eu vejo meu irmão todinho, eu vejo meu irmão todo dia passando necessidade e eu não faço nada. Como é que eu vou dizer que ama a Deus que não vejo? Meu irmão eu vejo, todo dia eu vejo meu irmão, vejo a necessidade do meu irmão e eu não faço nada. Como é que eu amo a Deus? Não. A prova que você ama a Deus é pelos frutos que se conhece a árvore. A prova que você ama a Deus é se você perdoa, se você ama seu irmão, né? Se você tem esse... Agora, o evangelho da graça eterna, nós conscientizamos a fazer o bem, mas sem querer algo em troca. Porque o sistema religioso incentiva a fazer querendo algo em troca, né?
Eles fazem caridade por obrigação. Eles fazem caridade por obrigação, para herdar a vida eterna, né? Para chamar a atenção de Deus, para agradar a Deus, para ter benefício. Não, nós não fazemos a boa obra para termos, nós fazemos porque somos. Nós não fazemos a boa obra para sermos filhos de Deus. Nós fazemos porque somos filhos. Como filhos amados, temos que viver uma vida de santidade. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, portanto, o homem, a mulher, eu estou falando homem e mulher, para ser mais claro, porque nós somos espírito, espírito não tem sexo, mas para ser bem claro para quem me ouve, aí eu estou falando homem e mulher, porque quando Deus fala para a sua igreja é espíritos, seus filhos, espírito, né? Então o apóstolo Paulo diz aqui, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Se a autoridade está assentada à destra de Deus, isso quer dizer autoridade. Toda autoridade é dele, pertence a dele, tudo é do Pai, toda a honra, toda a glória. Então, o apóstolo Paulo, na sua epístola à igreja de Colosso, ele diz, olha, se vocês portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Ressuscitar com Cristo é o quê? Porque os filhos, ninguém separa o filho do Pai. Nós, como filho, a igreja de Cristo, morreu com Ele e ressuscitou com Ele. Morreu com Ele e ressuscitou com Ele. Aí ele diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Buscar as coisas que são de cima é o quê? Buscar ter uma vida de santidade. Eu vejo tanta loucura, né? Eu vejo tanta loucura hoje, né? Nos nossos dias. Uma ganância desenfreada. Isso é... O apóstolo Paulo, ele diz, quando eu era menino, fazia coisa de menino. Hoje eu desisti, deixei das coisas de menino. Então essa ganância é coisa de menino. Porque essa ganância toda, essas pessoas gananciosas não vai levar a nada, irmão. Né? Nós não trouxemos nada para essa terra, dessa terra não vamos levar nada. Nós não somos daqui, irmãos. Nós não somos daqui, nós somos cidadão eterno, cidadão do céu. Então, essa ganância matando. Eu estou falando assim já saindo fora da igreja, né? Que na igreja de Cristo, pelo menos na comunidade apostólica da fé, não tem pessoas assim. Todos estão no mesmo patamar, estão nivelados iguais. São todos filhos escolhidos de Deus para viver uma vida de santidade, uma vida reta, uma vida para disciplinar esta carne. E como é que se pode disciplinar esta carne? Através da palavra de Deus, através da leitura diária do devocional, através da oração constante, de cabeça vazia, oficina do inimigo, irmão. Poderíamos muito bem, nós que pregamos a graça eterna, poderíamos, já está tudo feito, vamos ficar em casa, mas não é por aí. Porque, irmão, você vai comer uma vez só no dia, você vai dar uma fraqueza, você vai ficar raquítico, não vai dar certo você fazer uma refeição só, né? Então, quanto mais a gente se alimentar da palavra, quanto mais a gente orar, quanto mais a gente meditar na palavra, melhor, mais preenche a mente. Que cabeça vazia, oficina do mal.
O indivíduo está com a cabeça vazia, não tem nada na cabeça, aí vem a vontade de voltar a fazer coisa de menino, né? Fazer coisa que não deve. Então nós temos esse cuidado diário em estar preenchendo a mente com o Evangelho da graça de Deus. Temos essa preocupação de sempre estar crescendo na graça e no entendimento, no conhecimento. Entendermos. Você entendeu? Você está entendendo o que você está lendo? Não tem ninguém que explique. Então tem que ter a explicação, a explanação constante. E a explicação, a explanação vem de Deus. Porque o Evangelho da Graça não é mérito humano, não é meritocracia. É revelação. Então, por isso que nós temos que congregar. Temos que congregar. Agora, congregar aonde verdadeiramente a gente cresce na graça e no conhecimento. Não é onde se prega a heresia, onde homem conta a história de homens. Porque eu sou, porque eu fiz, isso não vale nada. Né? Nós temos que congregar onde pregue a cruz de Cristo, o antes e o depois. Nós somos participantes do que aconteceu na cruz, através da graça, através da misericórdia de Deus, através da benevolência. Nós fomos alcançados, escolhidos, predestinados antes da fundação do mundo, para vivermos uma vida de santidade, para vivermos uma vida separada. Porque como é que vamos conhecer a árvore? Se ela é boa, se ela não é boa, se ela é má? Através dos frutos. Você fala um minutinho assim com uma pessoa, você já sabe se aquela pessoa é verdadeiramente semente do bem ou semente do mal. Se você vê uma pessoa gananciosa, uma pessoa que fala mal de todo mundo, uma pessoa que aponta todo mundo, essa pessoa é semente do mal. Que essa pessoa não tem os frutos de Cristo, não tem fruto de arrependimento, não tem fruto de amar. Se eu não amo, como é que eu vou ser amado? Se eu não perdoo, como é que eu vou ser perdoado? Então você conhece Nós não vamos julgar, que nós não somos juiz, né? Nós não somos juiz, mas nós sabemos quem é semente do bem e quem é semente do mal. Quem é os filhos de Deus e quem não é. Só conversando com a pessoa a gente sabe. Tem pessoas que é gananciosa, tem pessoas que é avarenta, tem pessoas que dá tchau assim, com a mão fechada. Nós temos que ser imitador de Cristo. Imitador de Cristo. Né? Então, aí, nós temos que buscar as coisas que estão de cima. As coisas que estão de cima é o quê? As coisas santas. Temos uma vida de santidade. Ser santo como Ele é santo. Não, ninguém é perfeito, não sei o quê. Isso é incentivo para aqueles que não são filhos. Aqueles que não são filhos, eles vivem de todo jeito. Se é que vive, né? Que não é nem viver, né? Eles são dominados, eles são cegos. Eles não escutam, eles não entendem. Não entendem. Eles vivem uma vida de ganância para saciar o seu próprio ego, seu próprio ventre. Eles são pobres, nu, miserável. Toda a corrida deles é em vão. Né? Quando saem dessa terra, são esquecidos, porque foi uma pessoa que só pensou em si, não olhou para o seu próximo. Né? Então nós temos que ter uma vida de santidade. Buscar sempre ser parecido com Cristo. Que Cristo seja gerado em nós. E não é de um dia para a noite, né? Essa busca constante, se abster das coisas do mundo, se aproximar das coisas de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Tem pessoas que é 24 horas pensando nas coisas da terra. Não pensa ela que vai sair dessa terra. Eles pensam que vão ficar para a semente. É uma ganância. Muitas pessoas já ancião, já velho, doente, mas aquela ganância, aquela avareza, não é? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra.
Você vê, tem pessoas que fazem uma caridade, está pensando que está fazendo de coração, não. Está fazendo em troca de alguma coisa. Está fazendo para aparecer, não é? Porque foi ensinado assim. A religião ensina assim. A religião ensina você fazer para receber, é tipo uma troca. É tipo uma troca. Se você não fizer, não recebe. Por isso que a pessoa faz. É isso que a religião ensina. Mas só que Jesus Cristo, o Evangelho da Graça Eterna, o Cristo ressuscitado, ele não ensina dessa forma. Nós fazemos não é para sermos, nós fazemos porque somos. Nós não fazemos para sermos cidadão do céu, para sermos filho de Deus. Nós fazemos porque somos. Isso é um dever de um filho de Deus. Amar porque ele é amado. Perdoar porque ele foi perdoado. Mas na religião não é uma troca. É uma troca. Ele faz a cargo de consciência. Ele faz o mal, faz o mal, faz o mal. Aí faz aquele momento ali de caridade para amenizar o fardo de maldade que aquela pessoa pratica. Pratica aquela maldade toda já amando da religião, né? Porque a religião incentiva isso. O cara brincou o carnaval, se prostituiu, bebeu, cheirou, se drogou, fez tudo, pintou em miséria, pintou e bordou. Na quarta-feira de cinza ele vai na missa, ele reza o Pai Nosso, reza a Ave Maria, tem aquela, né, faz aquela doação lá, e ele sai lá como se não houvesse nada. Aí já se preparar para na próxima ele fazer tudo de novo. Isso é religião. A religião necessita disso. A religião necessita que o indivíduo caia, que o indivíduo se lameie na lama, porque só ele se lamear na lama, ele precisa de voltar para a religião. A religião adquire o quê? Adquire status com isso. O indivíduo fica dependente da religião. O Evangelho da Graça não. Cristo fez uma vez. Com uma só oração, ele nos aperfeiçoou. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Comprou lá na cruz, escolheu, predestinou antes da fundação do mundo. E lá na cruz ele comprou com seu sangue. E hoje estamos perfeitos nele. Agora temos esse chamado de santificação. Ele nos chamou para ser santo como ele é santo. Se o Pai é santo, nós temos que ser santo, né? Se o Pai não fosse santo, nós não seríamos santos, mas nosso Pai é santo. Então nós temos que ser santo como ele é santo. Então, porque já estáis mortos. 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensar nas coisas espirituais, porque nós somos seres espirituais. 3. Portanto, se já estáis morto, a vossa vida está escondida com Cristo, com Deus. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, nós estamos já perfeitos com Ele, né? Espiritualmente, já temos tudo, já temos o corpo glorificado, para quando esse corpo acabar com a função dele, essa bolha que pulsa sangue, parar, os olhos fechar, esse corpo veio do pó, para o pó vai voltar e nós se apossaremos desse corpo que já é nosso, desse corpo celestial, desse corpo igual a Cristo, igual ao dele, e iremos subir eternamente ao encontro de Cristo. Amém? Isto já não é promessa, isso já é fato, é realidade. Não era um sonho, era realidade, já é realidade para os filhos. Para nós já é realidade. Por que já é realidade, pastor da fé, Elias Santos? Porque já foi feito lá na cruz. Tetelestai, já foi concluído. Lá na cruz ele diz tetelestai, está consumado. Então essa é a certeza, né? A religião não dá certeza nenhuma. Por isso que o indivíduo fica aí lutando, e faz uma coisa, faz outra para se salvar, e faz aquilo para ser, para aparecer. Os filhos de Deus, não. Eles já são. Ele não faz para ser, ele faz porque são. São filhos amados,
já tem, já recebeu, tudo já é prática, não é mais teoria, já é prática. Amém? Então, temos essa certeza, temos essa paz em Deus, porque sabemos que não dependemos do nosso mérito, dependemos do que Cristo fez lá na cruz, da obração, da sua única obração, uma obração só foi para sempre. A religião não. A religião sempre tem que indo tá rezando o terço, tá rezando para fulano, para Beltrano, tá se ajoelhando, tá fazendo promessa e tá se sacrificando e tá, né? A religião sempre essa dependência, essa escravidão, o povo sempre a débito, estão sempre escravos, dependendo de homens desviados da verdade. Sempre. Mas no Evangelho da Graça Eterna, no Evangelho de Cristo, foi uma só oração. Com a morte de Cristo, uma coisa era antes da morte, outra coisa é depois da morte. Antes da morte de Cristo, pecadores, né, estava distanciado de Cristo, só estava escolhido. O próprio Deus já havia escolhido seus filhos, mas não tinha pago ainda. E lá na cruz ele paga com o seu sangue. Hoje os filhos estão perfeitos, estão libertos. A qualquer momento que essa bolha que pulsa sangue do coração parar, os olhos fechar, você subirá eternamente ao encontro de Deus para viver uma vida eterna de paz, de gozo, porque não é promessa, é realidade, porque ele já disse lá em João 19:30, tetelestai, está feito, está consumado. Amém? Então, portanto, se já estás morto, já estamos mortos para o mundo, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nossa vida pertence a Deus. Não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Não temos medo de perder. Irmão, não tem coisa pior do que a religião. Você com medo de perder a salvação e você não tem aquela certeza. A fé é em objeto, a fé é em imagem. Imagem é demônio. Você sabia que imagem é demônio? Imagem é demônio. A nossa adoração tem que ser exclusivamente a Deus. É por isso que se diz crente em José, crente em Maria, né? Maria é santa, mas não é santa para ser adorada. A função dela, ela teve a sua função, foi agraciada, foi escolhida, mas ela não é para ser adorada, ela não morreu na cruz, ela não ressuscitou. Maria ressuscitou? Claro que não. Então o único que tem que ser adorado é Cristo. É o único que tem que ser adorado. Então a religião manda adorar. A religião, os líderes religiosos, ele tira o foco de Jesus Cristo, a adoração em Jesus Cristo, e coloca nas imagens, demônios na criatura. Isso é abominação. É pecado de feitiçaria. O religioso é feiticeiro. O adorador de imagem de demônio é feiticeiro. Então, 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com ele em glória. Mortificai, pois, o vosso membro que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Olha aí, na carne tudo isso tem aqui, ó. A carne tem 5, né? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Prostituição está na carne, impureza, a lascívia, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, né? Pessoas avarentas, pessoas mesquinhas, né? O apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza e a idolatria. A idolatria, adorar imagem, adorar demônios, tudo está na carne. Por isso que nós temos que congregar, por isso que nós temos que ter essa busca constante de santidade, para matarmos essa carne, para deixar essa carne no lugar dela, essa carne fazer só a função dela. Porque se você deixar essa carne solta, o espírito está feito, o espírito está perfeito tudo, mas nós temos um corpo ainda. Por isso que nós precisamos se reunir. O mal não se reúne para maquinar, para roubar,
O mal se reúne aí para destruir, Então, nós, filhos de Deus, nós nos reunimos para desfazer as obras do mal, desfazer as obras da terra, desfazer as obras da maldade. Os filhos de Deus, eles se reúnem para desfazer as obras das trevas. Nós precisamos de se reunir, crescermos na graça e no conhecimento. O mal, ele se reúne. Os filhos das trevas, eles se reúnem aí. Então, nós temos que se reunir para desfazer a obra do inimigo, que ele veio para matar, roubar e destruir. O ladrão, o mercenário, o idólatra. O idólatra, ele veio para desviar os líderes idólatras, feiticeiros. Ele desvia a adoração a Deus para adoração, para imagem, para demônio, imagem de escultura, que maldito é até a telha que cobre. Olha aí, mortificai, pois, vossos membros, que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Olha aí. Gálatas capítulo 3, versículo 11, olha, Gálatas 3, 11. Olha o que é que diz. Gálatas 3, 11. 3, 11 diz assim, olha. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Nós vivemos por fé, nós não podemos viver por idolatria, nós não podemos viver por obras, achando que as obras vão nos aperfeiçoar. Não, nós temos que viver por fé. O justo vive por fé. A fé em Jesus Cristo, não é a fé em ídolos, a fé em Jesus Cristo. A fé em ídolos, em imagem, em demônio, é uma fé morta. É uma fé inoperante. A fé em Cristo é uma fé operante, que opera o quê? Opera a santidade. Romanos 7,4. Romanos 7,4, olha. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a Roma, 7,4. Olha aí. 7,4 diz assim, olha. Olha. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro quem? Do Cristo ressuscitado, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Se não formos do Cristo ressuscitado, se não adoramos o Cristo ressuscitado, não damos fruto para Deus. É inoperante, é apenas uma religião. E religião não salva ninguém, né? Religião é ganância, né? Um quer ter mais do que o outro quer ter um tempo mais luxuoso do que o outro quer ter mais público do que o outro, né? Uns quer ser mais inteligente do que o outro, mas não passa de pobre, nu, miserável. É maldito todos que vão atrás dessas lideranças, porque essa liderança está roubando, tentando, porque só vai nesse bonde aí os mortos, só vai atrás desse trio os mortos, as sementes do mal, porque os filhos de Deus não vão atrás desse trio, desse bonde aí, né? Porque os filhos de Deus não são enganados. Os filhos de Deus, eles sabem quando é a voz do Pai e quando não é. Os filhos escolhidos antes da fundação do mundo, os filhos de Deus escolhidos antes da fundação do mundo e comprados lá na cruz, ele não é idólatra. Eles não são feiticeiros. Nós adoramos só a Deus. Porque o próprio Deus, ele vem à terra e morre na cruz e ressuscita. Então nós sabemos, nós temos consciência. Nós temos a consciência. Nós temos a Bíblia. A bússola do crente é a Bíblia. Nós temos a nossa carta magna é a Bíblia. Então, o único que merece adoração é Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz. Toda a honra, toda a glória pertence a Ele. José, Benedito, ninguém morreu na cruz. Todos morreram e não ressuscitaram. São criaturas, são carentes de Deus. Cristo não, Cristo morre, porque Cristo é Deus, Jesus Cristo. Ele morre, mas ressuscita. E hoje Ele está vivo. E por isso só Ele merece adoração. Ou
pastor da fé Elias Santos, por que os outros não merecem adoração? Por que Maria? Por que Pedro? Por que Paulo? Por que não merece adoração? Porque eles são criatura. O único que merece adoração é o Criador. Porque o Criador, ele morre e ressuscita, porque ele é o Criador. Como é que a pessoa vai dizer? Como é que vai dizer Maria, mãe de Deus? Se no princípio Deus já existia. Então a pessoa querer ficar menino, né? Querer viver menino. Maria, mãe de Deus, Maria, mãe de Deus. Maria, mãe de Deus, antes da irmã Maria, Deus já existia. Deus já existia antes da irmã Maria. Antes dela, Deus já existia. Deus é criador, porque Deus é criador. Então a pessoa querer viver na mentira, querer viver no engano, isso é problema seu, né, meu irmão? Eu te respeito. Desculpa, eu não tenho nada com o teu viver. Eu te respeito, mas Deus nos deu inteligência. Deus não nos fez irracional, Deus nos fez racional. Nós temos que pensar, nós somos seres pensantes, né? Então, 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus. É por isso que vem a ira de Deus. Porque a honra e a glória tem que ser para Deus. Aí vem os falsos líderes e eu coloco o foco nas imagens que se quebra, que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, né? Então, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência é o quê? Os filhos das trevas, filho da desobediência. Olha aí. Nas quais também em outro tempo andaste, nas quais em outro tempo nós andávamos, distanciado, na ignorância, ignorante, não sabíamos, era enganado, porque a religião sempre lutou, trabalhou para que o povo vivesse na ignorância. Roma lutou sempre para a Bíblia não ser lida. Roma lutou para sempre a Bíblia não ser lida. Muitos foram mortos tentando ler a Bíblia, porque tinha que tentar esconder a verdade, né, irmão? Mas não tem como esconder a luz. A luz ela vai sempre brilhar, né? Mas eles tentaram esconder por causa da ganância. Roma sempre tentou esconder a Bíblia. Roma sempre tentou, como até hoje tenta, denegrir as coisas de Deus, com a idolatria, com a feitiçaria. Ele sempre tentou tirar o foco de Cristo, da cruz, para a imagem, para perder. O indivíduo ficar perdido, feito pinto no lixo, perdido, não sabe a quem pede, não sabe a quem adora. Nós sabemos. Nós que fazemos parte da comunidade apostólica da fé, nós sabemos em quem cremos, nós sabemos em quem nós adoramos, em quem nós pedimos, nós servimos, nós somos filhos amados de Deus, escolhido antes da fundação do mundo, predestinado e comprado lá na cruz pelo precioso sangue de Cristo. A nossa adoração é para cima, não é para baixo. A nossa adoração é ao que ressuscitou. Adoramos ao Cristo ressuscitado, ao maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Aí ele diz aqui, nas quais também em outro tempo andaste segundo viveis nela, nas quais também em outro tempo andaste e vivia nessa situação. 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia. Despojar, foi tirado a cólera, a ira, a malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. E hoje prosseguimos para crescermos cada dia na graça e nesse conhecimento de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar até aí no versículo 8. Próxima mensagem, se Deus permitir, nós daremos continuidade. É tanta pérola, é
tanta maravilha, irmão, nas 14 cartas do apóstolo Paulo, no Evangelho da Graça Eterna, é tanta coisa, tanta maravilha, que a gente tem que pedir a Deus sempre orientação para a gente não se perder muito assim, porque quando você chega deixa eu dar um exemplo simples, um exemplo bem chulezinho, né? Você chega num shopping, não vou dizer nem shopping, né? Porque tem muitas coisas ali que não tem utilidade, né? Tem coisa para criança, dá exemplo de uma loja, né? Vamos supor, um eletricista, deixa eu dar esse exemplo. Um eletricista chega numa loja de eletricidade. Então ele vê tanta coisa que ele precisa, tanta coisa ali que ele não sabe o que escolhe, né? Porque tudo ele necessita daquilo ali, né? Então, nós que pregamos o Evangelho da Graça Eterna, quando nós se deparamos com as 14 cartas do apóstolo Paulo, a gente vê tanta coisa ali, a gente, poxa, na lei não era assim, poxa, na religião não era assim, a religião puxava para esse lado, mas a gente vê aqui que já... Então a gente fica feito menino, né? Mas o Espírito Santo nos deixa sóbrio, né? Para a gente ser sóbrio, né? Para ministrarmos com a ajuda do Espírito Santo, porque o Evangelho da Graça Eterna não é homem, é revelação, né? É revelação, a revelação que foi dada ao apóstolo Paulo, e hoje nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, e a gente começa a ler e Deus nos revela, né? Da mesma forma que revelou para o apóstolo Paulo, ilumina nossa mente no século que nós estamos hoje, porque Deus deu ao apóstolo Paulo lá no tempo dele e tudo, mas só que a palavra de Deus, ela é eterna, né? Ela é eterna, né? Então é maravilhoso, né? Maravilhoso esse ensinamento, essa certeza, né? Porque a religião não dá certeza, né? O Evangelho da Graça dá certeza, né? Se você perguntar para qualquer líder religioso aí, você tem certeza da sua salvação? Ele vai dizer, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, faço aquilo. Ele não vai ter essa certeza. Ele tem a certeza no que ele está fazendo. Quer dizer, a salvação vem dos méritos dele. Se ele parar de fazer aquilo, ele perde. O seu nome vai ser escrito, vai ser apagado. Não tem coisa pior do que viver numa incerteza, né, irmão? Já pensou você casar com uma pessoa e ficar com medo de qualquer momento aquela pessoa te deixar? Isso não é vida, né? Isso não é vida. Qualquer momento essa pessoa pode me deixar, a qualquer momento. Isso não é vida. Então a religião é assim. A qualquer momento ele pode perder a salvação. É por isso que eles têm que se torturar, ele tem que subir a escada com o joelho até o joelho sangrar, até ficar apostemado. Eles têm que cheirar as velas lá, eles têm que ficar o dia todo cheirando aquelas velas, ele tem que fazer aquilo outro. Porque sempre foi prática da religião romana, sempre foi essa prática de escravizar o homem. Escravizar, você fica naquele texto ali, direto ali, não sei o que, e rogai por nós, e perdão, isso é uma tortura infernal. O Evangelho da Graça dá certeza que aquele que começou a boa obra, ele concluiu, está perfeito, tetelestai está feito. Vamos orar. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Pai amado, te agradecemos pelo Evangelho da Graça Eterna. Te agradecemos pela revelação do Evangelho Eterno. Te agradecemos pela tua morte na cruz. Nos salvou, nos santificou, nos chamou para uma vida de santidade, uma vida de exaltação, de santidade. Pai querido, nós te amamos. Somos gratos por tudo. Pai querido, aonde chegar esta mensagem, teus filhos ouvirem esta mensagem, Pai. Se estão distanciados de Ti, se estão separados, vão se reconciliar contigo, porque o filho ouve a palavra e segue. O filho, quando ouve a voz do Pai, ele segue. Aquele que não segue, aquele que nem ouve, porque não é pai, a voz é estranha para ele, mas os filhos ouvem a voz do Pai e seguem. Pai, nós te louvamos e já te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, amados. Amém, filhos escolhidos, predestinados desde antes da fundação do mundo e comprados lá na cruz.
Que Deus continue abençoando a todos, que o Cristo ressuscitado continue abençoando a todos, rica e poderosamente. Nunca se esqueça, Cristo ressuscitado te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna. Não se esqueça de dar seu like, compartilhar, assinar, ser inscrito no nosso canal, amém? Ativar as notificações, porque a plataforma do YouTube vai estar sempre enviando, indicando as nossas mensagens. Sair mensagem nova vai diretamente para você, amém? Graça eterna, paz eterna, amém?